nosso encontro com o mercado de hoje está com o professor Abend, professor das disciplinas quantitativas do nosso Centro de Ciências Sociais Aplicadas. Olá, professor, tudo bom? Tudo bem. Professor, nós estávamos antes de entrar, né, nesse nosso encontro com o mercado, que tem essa proposta de trazer para a nossa comunidade reflexões acerca desse momento que nós estamos vivendo, a despeito de estarmos cada um isolados, em distanciamento social, mas todos muito atentos a tudo que vem acontecendo e esse processo de transformação pelo qual a nossa sociedade está passando, essa transformação profunda que nós estamos vivendo, né? E você trouxe uma questão muito interessante, muito pertinente, que é a educação, né? Sobre o seu processo como educador, como docente na universidade. Você também é docente, né, de ensino médio. Então, Isso é fundamental. Fundamental também. Então, como você pode compartilhar conosco, né, essa sua experiência? Por isso, nós trouxemos você para o nosso encontro com o mercado. Bom, quando eu fiz o mestrado em educação aí na UCP, eu lembro que uma colega, nas aulas de filosofia da educação com a professora Terezinha, uma colega trouxe para a gente um vídeo que falava da questão dos paradigmas e que os paradigmas eles vão mudando e às vezes tem aquela linha tênue que você não consegue perceber o momento da mudança. E se você não mudar, você fica para trás. O que me parece é que nesse momento a gente está no momento de mudança de paradigma, porque até então, pelo menos no meio com o qual eu convivo, poucos professores estavam envolvidos com a educação à distância. E muita gente, inclusive, com preconceito com relação à educação à distância. Porque a qualidade não é a mesma, a qualidade vai cair. E a gente que já vem trabalhando já há algum tempo, nem tanto tempo assim, mas eu já venho uns 2 anos trabalhando com a educação à distância, eu estou muito empolgado com isso, né? Estou muito feliz. Está me obrigando a ser um professor diferente. Está me obrigando a estudar para ser um professor diferente, um professor melhor. Eu tenho aprendido coisas com EAD que eu tenho levado para dentro da sala de aula presencial. Eu tenho desenvolvido materiais para trabalhar com os meus alunos em EAD, que eu estou levando esses mesmos materiais para os meus alunos da sala de aula. Eu pedi que a UCP criasse para mim um link EAD para que eu trabalhe com os meus alunos das turmas presenciais. E aí, quando nós tivemos esse problema agora, de paralisação das aulas presenciais, e tivemos que todos correr para o ambiente de aprendizagem virtual, eu já tinha isso. Então, os meus alunos já tinham acesso a isso também. Então, com relação a mim, a minha disciplina e aos meus materiais, eles já estavam habituados, porque eu já vinha trabalhando isso com eles. Então, eu percebo uma coisa. Algumas pessoas muito resistentes. À medida que eu venho estudando e aprendendo a utilizar, por exemplo, existe uma linguagem hoje, um editor de texto chamado LaTeX. Para você escrever matemática, hoje em dia é o LaTeX. Matemática é o LaTeX. Não tem outra maneira ideal, boa, excelente e aceita no meio do mundo aí da matemática que não seja o LaTeX. E eu tento mostrar para algumas pessoas, para alguns colegas, e eu vejo as pessoas assim resistindo, quer dizer, eles já estão acostumados a fazer aquilo no Word, lá com o equation do Word ou com o MathType, e aí dá trabalho, né? Eu vou ter que aprender a fazer uma coisa diferente, dá trabalho. É o momento da mudança de paradigma. Então, a gente precisa estar atento a essas coisas. No EAD, a gente deixa de ser aquele professor explicador, porque na sala de aula é isso que a gente faz, né? Pelo menos eu percebo a minha prática, a prática também dos meus professores e daqueles colegas. A gente vai lá para o quadro, para a sala de aula, lá para frente, a gente explica a matéria, o aluno, depois a gente dá os exemplos, e o aluno tenta repetir aquele modelo do professor. Às vezes até muitas das dificuldades dos alunos, eu acho que passa por isso. O aluno quer repetir o modelo do professor, mas ele não tem o modelo dele. Ele não desenvolveu o raciocínio dele. O raciocínio é o raciocínio do professor. No EAD, não. No EAD, o professor deixa de ser aquele professor explicador para ser um professor orientador. Então, você escreve os seus textos, as suas aulas,
o aluno precisa ler, e eu falo para eles, olha, não é ler como você lê um romance. E à medida que você vai lendo romance, você vai virando as páginas e você vai tomando conhecimento daquela história. Nesse caso, não. Você, quando está estudando, você vai ler um texto de matemática ou de outra disciplina qualquer, mas se você estiver estudando, você vai ler, mas é ler analisando, refletindo, anotando, né, coisas especiais, comparando, pesquisando, discutindo. Então, lê de novo. E leia novamente, 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 até que aquilo comece a fazer sentido para você, né? E aí sim, a partir dessa leitura, você vai procurar o seu professor orientador para discutir o assunto. Aí o professor vai fazer uma série de observações, vai chamar a atenção para você de alguma coisa que você não havia percebido, alguma coisa, no caso da matemática, né? Ele começa a fazer algum exercício, vai desenvolvendo por um caminho, aquele caminho não está correto. Aí o professor vai apontando para você, mas o aluno ele aprende a aprender, sem a necessidade do professor explicar. Essa questão do professor explicador, professor orientador, alguns alunos, eu ouço muito isso, né? E eles dizem assim, professora, mas eu não sou autodidata. Eu falei, não, a questão não é nem o autodidatismo, até porque o autodidata não tem nem o professor orientador que acompanha, né? Então, nós temos uma cultura, né, como você falou, de uma educação que, na verdade, já vem mudando, até mesmo com a educação presencial, com o que a gente chama de metodologia de sala de aula invertida, né? Eu, por exemplo, também trabalho com semipresencial e também à distância, e funciona muito bem porque você propõe, né, um conteúdo à distância, o aluno tem que preparar uma aula para estar, quando chegar em sala de aula, ele poder discutir e refletir a sua experiência ou o seu estudo com um docente em sala de aula. Então, às vezes, essas novas formas, né, de promover reflexão, às vezes é confundida, o aluno tem dificuldade, porque ele vem de um processo de educação, né, muito tradicional e tem resistido. Nós viemos. Nós viemos, né? E até uma coisa que a gente também observa, né, que a despeito de hoje, né, as universidades, aliás, o ensino fundamental, o ensino médio, né, estão, o que as pessoas até confundem, né, com o homeschooling, que não é o homeschooling, nós estamos, as nossas aulas também não são EAD, elas são presenciais, só que de forma remota, né, porque nós estamos ali todos os dias, com os horários de sala de aula sendo cumpridos, né, respeitados, nessa troca, nessa interação. Só o uso dessa tecnologia, muitos alunos se angustiam, porque, né, sentem a falta dos colegas, do estar no grupo, dessa coisa do movimento de sala de aula. Mas você vem desenvolvendo, né, dentro da sua prática no EAD, uma forma de ensinar matemática, especialmente quantitativa, deve ser muito difícil e complexo, né, nesse processo de mudança, de adaptação a novas metodologias de ensino. Você vem desenvolvendo formas muito agradáveis, simpáticas, né, e concretas de estudar matemática. Você podia compartilhar com a gente aqui um exemplo? Eu procuro escrever textos de aula. É até esquisito, né? Um professor de matemática escrevendo textos, porque normalmente a gente vai para a sala de aula. Eu costumo dizer que dar aula de matemática é a disciplina mais fácil de ser professor. Porque, por exemplo, você vai ser professor de filosofia. Então, você pode conhecer muito sobre filosofia, mas se você não tiver um bom discurso, uma boa oratória, você pode não ser um bom professor por conta disso. Mas a matemática não. A matemática você vai para o quadro, na sala de aula presencial, e você vai escrevendo a matemática, você é apenas um condutor da caneta, porque ela vai se desenvolvendo, você só vai mostrando. É muito mais fácil, né? Como é que se escreve matemática, professor? Porque, assim, eu procuro escrever textos, eu penso que eu estou conversando com o meu aluno, eu estou interagindo com ele. E é isso, quando eu posto esse texto dentro da plataforma, e o aluno vai ler o texto, e eu coloco o fórum para a gente falar sobre aquilo, o que eu espero é que o aluno ele converse comigo sobre aquele texto. Ele conversa comigo sobre isso, aí no caso seriam as dúvidas dele, né? E esse é um grande desafio que a gente tem.
é fazer com que o aluno participe dos fóruns. Então é isso, eu procuro escrever textos associados, sempre que eu posso associar a um lado prático, eu tento associar, é uma coisa concreta, mas eu queria chamar a atenção, eu vejo muita gente dizendo assim, você tem que ensinar na matemática aquilo que o aluno vai utilizar na sua vida. Eu discordo completamente. Porque, por exemplo, vamos pensar lá no 8º ano do ensino fundamental. No nosso caso, nós estudamos a 7ª série. Aquele cálculo algébrico, produtos notáveis, fatoração, aquilo no dia a dia, na vida do cidadão comum, não tem aplicação nenhuma. Entretanto, se você não estudar aquilo, você não consegue avançar em matemática. Então, eu ouvi do chefe da matemática, lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ele veio até o CP, deu um curso para a gente, foi muito legal, o professor Marcelo Bairral. Ele disse o seguinte, existem coisas que você aprende na matemática que você vai usar no seu dia a dia, mas existem coisas que você aprende na matemática que é para serem utilizadas dentro da própria matemática, e sem elas você não consegue avançar nos estudos. Então, eu tenho escrito textos assim, sempre que eu posso associar, eu associo, eu produzo figuras, né, para tentar enriquecer as minhas aulas. E nesse momento específico, a gente está vivendo esse problema da Covid-19 e todo dia que eu abro os jornais, né, aqui na tela do computador, eu vejo um gráfico. Gente, gráfico é matemática pura, né? Quando você vê que o número de pessoas infectadas em São Paulo, no Rio de Janeiro, ou no Brasil, ou qualquer lugar que seja, você vê um plano cartesiano, é aquele plano cartesiano que a gente aprende lá no 9º ano, no nosso caso foi a 8ª série, e depois você estuda as funções no ensino médio, é exatamente isso. A curva de crescimento do número de infectados, do número de mortes, ela cresce segundo um modelo matemático. E esse modelo matemático, ele nada mais é que uma função. Alguns modelos matemáticos, eles já estão presentes na natureza. Por exemplo, as ondas. As ondas aí, a gente, né, do telefone, né, a gente fala das ondas. As ondas formam uma senoide, né, que é uma função trigonométrica. Está na natureza. E aí o homem foi lá estudar a trigonometria, né, os pesquisadores foram descobrindo a trigonometria explica a senoide. Agora, juros compostos, por exemplo, dinheiro, cobrar juros, já é uma criação do homem. Mas os juros compostos, eles crescem, as pessoas que não pagam cartão de crédito, que não cobrem cheque especial, a dívida começa pequenininha, só que depois ela vai crescendo assustadoramente. Né? É uma função exponencial. E é exatamente isso que está acontecendo atualmente com a Covid-19. Quer mostrar para a gente? Você me permite mostrar aqui? Primeiro eu queria mostrar um gráfico que eu tirei lá do G1. Tá aqui, eu vou compartilhar. Olha esse gráfico aqui. Esse gráfico fala do número de casos confirmados do coronavírus. Então, nós temos várias linhas aqui, cada linha é um estado da federação. Então, essa linha mais destacada aqui é o estado de São Paulo. Essa segunda linha aqui, já em destaque, vermelhinha aqui embaixo, é o estado do Rio. E os outros... não, desculpa, aqui não é o Rio não, tá? Aqui já é Alagoas. Mas os outros estados estão todos aqui. Então, a gente pode perceber que essa linha aqui, que é o estado de São Paulo, que é o primeiro deles, ela não é exatamente uma curva exponencial. Mas por que ela não é exatamente uma curva exponencial ou não está tão próxima? Porque o período de pesquisa ainda é muito pequeno. A gente tem o quê? 2 meses, né? Então, desde o primeiro caso que surgiu em São Paulo, no final de fevereiro, estamos aí com 2 meses. Mas à medida que esse tempo vai passando, 6 meses, 1 ano, ela começa a ficar muito próximo do que a gente chama, eu vou trocar aqui a tela, do que a gente chama de função exponencial. Eu vou mostrar aqui agora. Olha, me permita apagar aqui algumas. Olha só. Que é esse aqui, tá vendo? Que é uma função exponencial. Então, essa aqui é uma linha perfeita, né? Uma exponencial perfeita. Naquele gráfico que eu mostrei, não tem essa perfeição. Mas à medida que o tempo vai passando, vai se aproximando muito disso.
olha, eu falei do cheque especial que você não paga, a sua dívida vai aumentando assustadoramente. É exatamente a curva. A sua dívida em juros compostos se você não pagar, vai acontecer isso. Por isso que as pessoas dizem que vira uma bola de neve, se torna impagável. Deixe-me mostrar uma coisa para vocês. Vamos partir do princípio, nesse problema que a gente está passando, da Covid, que cada pessoa pudesse infectar somente, cada pessoa já infectada pudesse transmitir o vírus para somente uma pessoa. Então, o gráfico seria esse aqui, ó. Seria uma reta crescente. Mas a gente sabe que não é isso que acontece. Uma pessoa infectada pode transmitir o vírus para uma ou mais pessoas. Então, vamos do princípio que essa pessoa infectada transmitisse o vírus para 2 pessoas. E que cada uma dessas 2 pessoas infectadas transmitisse para 2 pessoas e assim sucessivamente. Nós teríamos esse gráfico aqui. Então, perceba a diferença. A diferença entre essa linha vermelha, que é o que realmente acontece, para essa linha aqui preta, que é a primeira fase, né, de infectar somente uma pessoa. Então, o número de infectados aqui ia crescer uma taxa constante. Mas nessa função exponencial, ela cresce exponencialmente. Ela cresce muito rapidamente e cada vez mais rapidamente. Agora, eu disse, dessa segunda hipótese, uma pessoa infectada é transmitido para 2 pessoas, né? E cada uma dessas novas 2 transmitido para mais 2. Mas vamos imaginar, e é possível que aconteça, que uma pessoa infectada transmita o vírus não para 2 pessoas, imagina um ônibus lotado, né? E transmita para várias pessoas. Então, pensar em 6 pessoas. Olha a função aqui em azul. Observe que o crescimento é muito mais acentuado. Daí, eu concordar com as medidas adotadas, sugeridas aí e até exigidas, né, pelas nossas autoridades, nossos governadores e secretários de saúde, do isolamento social. Se a gente não fizer o isolamento social, como não temos ainda vacina, não temos um antídoto para isso, um remédio, uma vacina, se não houver o isolamento social, é isso aqui que vai acontecer. Ó, é exatamente isso aqui que vai acontecer. Bom, o que eles querem com isso? Então, nós temos aqui uma reta, uma função linear do primeiro grau, e aqui funções exponenciais. Mas o que eles querem com isso? E me permita apagar aqui 2 delas. Eles querem... existem estudos sobre crescimento populacional. E é um crescimento populacional que cresce exponencialmente. Lá no século XVIII, um economista inglês, Malthus, ele traçou esse modelo. Ele disse que a população mundial ia crescer exponencialmente, como essa curva aqui, à medida que a produção de alimentos ia crescer linearmente, ó, seria isso aqui. Ou seja, o número de pessoas que iam precisar comer alguma coisa ia aumentar exponencialmente. Em compensação, a produção de alimentos iria aumentar linearmente. Então, ia faltar alimento para todo mundo. Bom, felizmente, isso não aconteceu, até porque outras teorias foram desenvolvidas depois. Aí tem uma teoria que fala que o crescimento exponencial, o crescimento de uma população, se dá segundo uma curva logística, que é essa curva aqui, essa aqui em verde, que é uma curva logística. Você tem um crescimento exponencial, né? Então vamos utilizar exatamente o exemplo aqui de uma epidemia. Você tem um crescimento exponencial, que é o que está acontecendo aqui atualmente no Brasil, mas à medida que você começa a vacinar as pessoas, esse número de pessoas que vai ser infectado vai diminuindo e se aproxima de um limite, de um momento de saturação. Lá na matemática, a gente chama esse momento de saturação, aqui parece uma reta, né? Mas realmente uma reta horizontal aqui, e essa linha verde vai se aproximando dessa reta horizontal, que a gente chama de assíntota lá na aula de matemática. Então, mas é isso que vai acontecendo. No nosso caso, esse momento está demorando mais para acontecer, porque, de uma forma geral, as pessoas não estão obedecendo ao isolamento.
O governo de São Paulo fala em 70%. Preciso de 70% das pessoas em regime de isolamento social. Eu vi no jornal hoje, aqui na TV ainda há pouco, falando em 48%. É a taxa. Então, por isso que a gente não conseguiu fazer essa curva. Nós temos aqui, olha, ela é uma côncava para cima, ela está aqui crescendo a taxas crescentes, né? Mas o que a gente quer é que um ponto de inflexão. Precisa de um determinado momento aqui que esse crescimento pare de crescer a taxas crescentes para crescer a taxas decrescentes. E aí ele vai crescendo sempre, só que a taxa decrescente. E à medida que toda a população, vamos imaginar, né, vamos torcer que isso ocorra o mais rápido possível, que toda a população seja vacinada. Toda a população for vacinada, o número de pessoas infectadas, né, já vai fugir dessa linha reta aqui, do próximo da linha reta, e vai começar a cair e até que chegue a zero ou alguma coisa muito próximo de zero. Então, é isso que os pesquisadores estão fazendo, que as autoridades, né, estão tentando fazer, e veja você a matemática aplicada. Né? E certamente existem nos institutos de pesquisa, os matemáticos estão envolvidos nisso também, traçando modelos para trabalhar com os pesquisadores. É uma aula, cada vez mais, né, a possibilidade de nós podermos usar, né, experiências do dia a dia. Às vezes a gente não percebe, né, professor, que diante dos nossos olhos, nas nossas rotinas, a gente tem aí oportunidades de, inclusive, trazer essas experiências para a sala de aula, né? Eu estou escrevendo uma aula sobre esse assunto, só que é um processo lento, né? Porque o assunto não se encerrou. O que eu estou fazendo com os meus alunos no EAD, eu não fiz ainda, mas estou prestes a fazer, é porque eles precisam atingir um determinado momento para eu poder passar um exercício, né, para a gente poder aplicar a matemática nesse ponto. Então, estou aguardando esse momento. Mas já falarei sobre isso. Mas a minha ideia é escrever uma aula mesmo sobre isso, um texto de aula e publicar para os meus alunos. Torcendo para que a gente consiga rapidamente ver já essa... A gente só vê em todos os jornais, a gente só vê o negócio subindo, crescendo. Exatamente. Porque como ainda não há vacina, como ainda o tratamento ainda não foi consolidado, né? Também está todo mundo, né, em testes. A melhor medida é exatamente, né, nos apropriarmos de uma prática, inclusive, né, secular, milenar, que é estar isolado, o distanciamento social, né, que realmente em outros países, quando respeitados e bem aplicados, eles realmente conseguiram reduzir, né, as taxas exponencial. Então, a te agradecer assim essa aula, né, de como trabalhar a matemática, né? Espero ter contribuído. Nossa, foi ótimo, foi bem esclarecedor, né? E chamando a atenção para que nós temos aí matemática em todos os momentos das nossas vidas e a possibilidade, né? Aliás, agora me lembrei do nosso professor Eduardo, né? Do nosso grupo lá do WhatsApp dos professores, né? Nós nos preparando para estarmos online com os alunos nesse período aí de distanciamento social. Ele falou, nossa, como é bonito, como é bom, como dá prazer você ouvir um professor dizer assim, que bom, aprendi. Né? Então, tem sido para nós, né, um processo contínuo de aprendizado para todos nós. Né? Eu posso deixar um recado para as pessoas? Claro. Eu falei no início do momento da mudança de paradigma, né? Eu acho que quem não perceber isso, esse momento, vai ficar de fora depois. As escolas particulares estão usando o Google Sala de Aula. Eu tenho a impressão que depois elas não vão mais largar o Google Sala de Aula. Isso chegou para ficar. Eu falei do LaTeX. Escrever matemática no Moodle, na plataforma, só com LaTeX. Então, eu acho que quem não se engajar, não se envolver, não estudar, não se preparar, não se motivar, daqui para frente, vai ficar de fora do processo. Que bom, né, professor? Às vezes, assim, a gente olha numa perspectiva, né, negativa, só do lado negativo. E tem tantas coisas boas, né, vindo junto, né, com
com esse movimento aí de transformação, como você falou mesmo, de quebra de paradigmas, né? Acima de tudo, uma nova ordem mundial, né, se projeta daqui para frente. Obrigada pela tua presença. Obrigada. Nada, foi um prazer. Fica bem, fica em casa, seguro, né, para que nós possamos em breve nos reencontrar. Tomara. E nós ficamos por aqui com o nosso Encontros com o Mercado de hoje. Fique em casa, fique em paz, fique bem. Até um próximo encontro.